Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou bem para mais um vídeo aqui no Inside Shows. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Calejon e tem esse canal aqui que fala sobre cultura pop, cinema, música e séries. E hoje eu vou fazer um faixa a faixa de um EP que eu estava muito ansioso, que é o EP In a Dream, do Troye Sivan. Se você quer saber o que eu achei sobre esse EP, se você quer saber mais sobre as músicas, o que eu achei das músicas, fica nesse vídeo após a vinheta. E antes de começar a falar sobre o EP, eu já quero pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar um comentário, porque isso é muito importante pro engajamento do canal, é muito importante pra crescer, pra eu continuar produzindo meu conteúdo. Então, quem puder se inscrever principalmente, eu vou super agradecer. Começando a falar sobre o EP In a Dream, do Troye Sivan. Pra quem não sabe, Troye Sivan é um cantor australiano. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, tem um vídeo do segundo álbum dele, a faixa faixa também, o álbum Bloom. Eu vou deixar aqui na descrição pra quem ainda não viu. E este é o quinto EP dele. Todas as músicas desse EP foram compostas pelo próprio Troye, então é um EP muito intimista. E o Troye Sivan mesmo disse em algumas entrevistas que esse EP era super emotivo, falava sobre uma montanha-russa de sentimentos e era um momento ali que ele tava sentindo toda essa confusão dentro dele. E é uma história meio que não tem fim, é uma história que ele tá evoluindo como pessoa, ele tá crescendo, tá se entendendo mais, entendendo essas emoções, esses sentimentos que ele relata nessas músicas. Inclusive agora a gente vai começar a falar de faixa a faixa desse EP. Todas as coisas que eu falar sobre o EP é minha interpretação sobre ele. Então, se você tem uma outra opinião ou uma outra interpretação, não tem o menor problema. Pode deixar aqui nos comentários. Eu falo aqui sempre o meu olhar sobre o artista e meu olhar sobre as músicas dele, como eu interpretei. A música é muito ampla, então para cada pessoa pode ter um significado ou uma sensação quando ouviu a Self Home, o primeiro single desse EP, e ela já fala sobre querer uma mudança, querer uma quebra de rotina, quando você tá cansado daquela rotina diária, ou você tem um relacionamento com alguém e aquilo já tá caindo um pouco no mesmo, e aí você precisa de novos ares, precisa mudar um pouco, e inclusive ele fala sobre você recuperar algo do qual você abriu mão, então de repente ele tenha se mudado, ou ele tenha ido pra uma outra cidade, do qual ele sente falta da cidade antiga, ele não tenha se adaptado tanto assim. Inclusive nos trechos, eu estou cansado da cidade, grite se você estiver comigo, e quem você realmente tenta ser quando vê seu rosto, expressam exatamente essa sensação. Então acredito que ele queira passar essa mensagem pro público. A forma que o Troye canta cada estrofe dessa música é muito intenso, e eu acho que ela é uma ótima primeira música, então a gente já entende um pouquinho de que ele está em um relacionamento que caiu na rotina, e ele não tá ali querendo muito isso, e ele tá meio que depositando os sentimentos dele pra outra pessoa. Ele tá querendo mudar tudo, mas ele também tá dependendo de uma outra pessoa para essas do EP, ela tem uma letra linda, ela tem um instrumental lindo, ela é, tipo, perfeita, a mensagem, tudo. Ela fala sobre uma traição, pelo menos pelo que eu entendi, ela é um relacionamento que não tá tão bom e ele acaba sentindo desejo por um outro cara, né, porque aqui é um relacionamento LGBTQI+, então ele fala sobre sentir desejo por um cara, mas amar ainda a pessoa que ele está se relacionando. Por conta de ter todos esses problemas no relacionamento, de repente ter caído na rotina, algo que ele fala na primeira música, aqui ele relata que a pessoa que ele se envolveu fez tudo ser muito fácil, então provavelmente era só um desejo de momento, foi um desejo carnal e algo que acontece muitas vezes, principalmente quando o relacionamento está um pouquinho desgastado, e também mostra o quanto ele se arrepende disso e o quanto ele quer pedir perdão pra pessoa e o quanto ele ainda ama essa pessoa. E isso é muito bem expressado na letra, no trecho que ele fala assim: "E ele tornou tudo fácil, querido. Eu ainda estou apaixonado por você." Então, nesse trecho mesmo você vê essa mudança que ele tem, esse meio que pedido de desculpas. Essa música, ela é muito bonita e eu liguei muito ao relacionamento do Troye na vida real com o modelo Jacob Bixman. A gente sabe que tem boatos ali deles terem terminado, então eu meio que liguei um pouco as músicas desse EP com esse relacionamento. Não sei se é ou não, são apenas teorias, né? A
terceira faixa do EP, Cold Cry Just Think About You. Ela é uma faixa bem curta, mas ela é uma faixa muito importante e muito intensa nesse EP. Parece fazer uma transição para as próximas músicas, e ela é bem triste e reflexiva. É meio quando você percebe que o relacionamento chegou ao fim, mas você tá naquele momento em que você vê a pessoa em todas as coisas, em música, em filmes, em livros, em pessoas na rua, e você não sabe como viver sem aquela pessoa, você fica um pouco perdido, você tá muito acostumado a ir nos lugares com uma pessoa que você se relaciona. Então essa música fala exatamente sobre isso, em como ele vai ter que aprender novamente a se ver sozinho no mundo e fazer as coisas sozinho. Então é uma música muito bonita e muito profunda também. Chegamos à quarta faixa do EP, e ela é uma faixa que me lembra muito a vibe das músicas Plum e também da música Bite do Troy. Acho que a diferença um pouquinho é que essa é bem explícita e ela fala exatamente sobre a questão de corpos sarados e padrões de beleza. E meio aquele momento em que você termina um relacionamento e vai pra balada e você só quer pegar a pessoa mais gostosa que você vê na balada. E também é meio que uma crítica social, porque o Troy fala muito sobre você se sentir inferior ou você não se sentir bem com o seu corpo por conta de você ver outros corpos que não são parecidos com o seu e são corpos perfeitos e corpos idealizados e impostos pela mídia. Então aqui no caso ele fala sobre um cara gay, então ele fala sobre ir pra balada e ver um cara sarado, um cara que tem um abdômen perfeito. E a gente sabe que isso no meio gay principalmente é muito comum. Os caras veem muito corpos e muito mais do que a personalidade da pessoa. E acho que foi uma crítica que o Troy fez e uma reflexão. Mas naquele momento que ele estava passando de sofrimento pelo fim do relacionamento, a pessoa certa pra ele era uma pessoa perfeita ali esteticamente. Então ele só queria um desejo carnal. Por conta desses padrões estéticos impostos, a gente acaba se sentindo muito inferior. E acho que o Troy relata muito bem isso nessa música. E se ele, por ele mesmo, vai bastar pra esse cara super gostosão da balada que ele quer pegar. Inclusive o Troy deu uma entrevista e ele falou exatamente sobre isso, que ele compôs essa música em um momento em que ele estava se sentindo muito inseguro com o corpo dele, que ele começou a perceber isso, ele nunca tinha sentido isso, essa pressão, e ele começou a perceber que todas as pessoas ao redor dele tinham corpos perfeitos e ele não, e ele começou a se perguntar o porquê disso, por que as pessoas só buscam isso, e ele acabou compondo essa Rager Teenager é uma faixa também que me remete ao Troy do primeiro álbum, pelo menos por conta da letra, mas eu acho que aqui ele é mais explícito no que ele fala. Ele não usa tantas metáforas, porque o Troy antigamente ele usava muitas metáforas na música pra falar sobre desejos por outros homens. Por conta, de repente, dele se sentir envergonhado por isso, não tem tanta coragem de falar isso abertamente pro público dele, porque a gente sabe que ser um jovem LGBTQI+, é muito difícil. Então acho que nessa música ele fala explicitamente sobre um desejo carnal, quanto ele se sentia adolescente com esse desejo, e que ele sentia falta de ter essa paixão. Então acho que essa letra fala exatamente sobre isso, que ele conseguiu pegar aquele Troy e evoluir musicalmente, que saiu essa faixa. In a Dream é a última faixa do EP e eu percebi que é literalmente uma história esse EP. O relacionamento não estar tão bom, traição, depois o fim do relacionamento, o que você busca numa balada ou pra esquecer aquela pessoa, e o final ele tá meio que falando com a pessoa novamente, a pessoa tá tentando uma segunda chance ou ele tentando uma segunda chance, só que ele sabe que aquilo não vai ser bom, mas ao mesmo tempo ele sente muita falta e a pessoa continua ali no pensamento dele, ele continua sonhando com a pessoa. Todas as dores e inseguranças do Troy ficam nessa música In a Dream. Ele coloca tudo isso pra fora e como ele ainda não tá totalmente seguro sobre o final desse relacionamento e que ele tá evoluindo e crescendo como pessoa. Concluindo, gente, o EP In a Dream pra mim foi uma grande surpresa. Eu acho que o Troy evoluiu muito nesse EP. Eu pego as primeiras músicas dele, eu já achava incrível. Ele sempre foi muito diferente dos outros artistas pra mim, por conta das composições e por conta da voz dele mesmo. Mas eu acho que ele evoluiu tanto musicalmente, tanto nas composições, tanto no estilo de música, nas batidas. Eu acho que ele experimentou muita coisa nesse EP, porque ao mesmo tempo que a gente tem aquelas melodias mais tristes, a gente também tem
uma mixagem um pouco disco com um pouco de eletrônica. A gente tem uma vibe bem alternativa, que é a vibe do Troy. Esse EP tá muito bom. Eu gosto muito de álbuns que contam historinhas, pequenas historinhas, como esse EP, e eu acho que, de repente, esse EP fala muito sobre o relacionamento do Troy com o modelo, e talvez não seja porque tenha tido um fim, mas talvez porque eles estejam mesmo se resolvendo. Eles já namoram há um tempinho e a gente sabe, em determinado momento do relacionamento, que as coisas ficam complicadas. Então eu acho que o Troy quis repassar tudo isso na música, sobre essa paixão, sobre relacionamento, sobre fim, inseguranças, medos, tudo ele quis passar aqui. E eu acho que foi muito bem feito e ele merece muito reconhecimento por esse trabalho. E é isso, gente. Se você concorda comigo, se você já escutou o EP, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você concorda comigo sobre as opiniões das músicas, qual música favorita que você teve desse EP? A minha foi Easy, como eu falei. Deixa tudo aqui nos comentários. Assiste meu outro faixa-faixa do álbum Bloom do Troy, que eu vou deixar aqui na descrição. E me segue nas redes sociais pra me acompanhar. Tá tudo aqui embaixo. Facebook do canal, meu Instagram, o Twitter. O Instagram é a rede social que eu uso mais, então se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa, lá é o lugar certo. E o Twitter eu falo umas besteiras, mas pode me seguir lá se você também quiser. E até o próximo vídeo. Um beijão!